Amém? Você pode aplaudir a Jesus? A paz do Senhor, meus irmãos. Enquanto você abre aí sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Queria agradecer aqui a Deus pela oportunidade, em primeiro lugar, aos meus pastores pela confiança. Que Deus venha falar ao seu coração essa noite. Que você esteja disposto a ouvir aquilo que Ele tem para te falar. Amém? Atos, capítulo 1. A gente vai ler do 1 ao 8. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A gente está no culto que a gente intitulou de culto do Aviva, quando a gente fala de avivamento, né? E avivamento é uma coisa que eu acredito que todos nós esperamos, desejamos, que queremos e que buscamos. E quando a gente fala de avivamento, a gente sempre vem ou para o livro de Atos, ou então a gente vai lá para o profeta Joel para falar de avivamento, do derramamento do Espírito Santo. E eu estava meditando numa palavra e o Deus me trouxe essa palavra porque Ele me fez entender que antes de chegar no capítulo 2 tem o capítulo 1 de Atos. Antes de ser derramado o Espírito Santo, tem algumas coisas que eu preciso entender, que eu preciso aprender, que eu preciso colocar em prática para que eu consiga chegar no capítulo 2. E quando eu começo a ler esse primeiro capítulo, e eu gosto porque eu gosto de Lucas, que é o mesmo autor do livro de Atos, é o mesmo autor do livro do Evangelho de Lucas. E Lucas, quando começa Lucas, lá o Evangelho de Lucas, no versículo 3, ele fala quando fala para Teófilo, ele fala assim, ó: eu procurei ordenar tudo que eu escrevi e procurei ser minucioso no que eu te escrevi. Se você for ler o livro de Lucas, você vai ver, o Evangelho de Lucas é detalhado. Tem um monte de detalhes que você não vai ver nos outros evangelhos. Tem coisas que estão no livro de Lucas e não estão nos outros evangelhos. E as coisas que estão nos outros evangelhos, Lucas consegue detalhar um pouco mais. Ele não é simplesmente fala, ele procura detalhar. E eu gosto disso porque eu gosto de aprender. E eu gosto de estudar. E uma das coisas que eu começo a ver logo aqui no começo disso tudo aqui, é que nós precisamos aprender a buscar quem é o nosso Deus. Quando você começa a estudar um pouco de teologia, não tem um consenso de quem é Teófilo, não tem um consenso de por que Lucas escreveu para Teófilo, não existe um consenso, não tem uma coisa assim, é por isso, é esse aqui o cara, não tem. Existem uns pensamentos, mas isso não vai mudar em nada a nossa vida. O porquê, quem era, quem deixava de ser, Teófilo, mas o que me chama a atenção é que se Teófilo era simplesmente um grego, um oficial romano que se converteu e escutou alguma coisa e entregou a vida dele para Jesus, ele queria mais. O que eu entendo é que Teófilo queria mais, eu quero mais. Só isso aqui não é o suficiente. O nosso problema hoje é que nós estamos nos contentando com pouco. Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus tremendo e nós estamos nos contentando com pouco. É incrível isso. E quando eu vejo Moisés, que depois de ter visto tanta coisa na sua vida, de ter sido tão abençoado, passando por certas situações, ele ainda fala para Deus assim: é pouco, eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Mas Moisés, você já viu coisa dessa? Mas eu quero mais, eu quero mais. E o problema é que nós não queremos mais.
Nós estamos satisfeitos com o pouco que nós temos tido. Mas aí quando a gente começa a reclamar, a gente não para ver. Você está reclamando porque você tem conhecido pouco o seu Deus. Isso é uma tecla que eu tenho batido sempre que eu estou dando aula aqui na Escola Bíblica Dominical. A gente não conhece quase nada do nosso Deus. A gente não conhece. A gente está igual Jó. Eu ouvi falar. Eu já passei por algumas situações, mas eu conheço mesmo, ele é de ouvir falar. É mais teoria do que prática. E a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Porque Ele está lá, disposto. É como se Ele falasse assim: eu estou aqui, é só vir. É só sentar aqui e bater um papo. Pode perguntar o que você quiser. O que você perguntar, eu estou disposto a te responder. Você quer me conhecer? Vamos embora trocar uma ideia. Mas quem é que está disposto a sentar para ouvir aquilo que Ele quer falar? Porque o problema é que quando a gente se aproxima de Deus para conhecê-lo, nós nos conhecemos mais do que a Ele. E é isso que assusta. Me assusta saber quem eu sou. Me assusta olhar para o espelho e ver que está desarrumado o cabelo. Caramba, como é que eu saí na rua e nem olhei que vi que meu cabelo estava bagunçado? Nem reparei que a camisa estava ao contrário. Esse é o grande problema do povo de Deus hoje. Ele não conhece verdadeiramente o seu Deus. Eu vejo o Teófilo falando para Lucas: Lucas, eu ouvi falar aí desse Jesus que vocês disseram que ele ressuscitou, disseram que ele fez milagre, disseram que ele tem uma vida nova para mim. Eu quero essa vida nova, só que eu quero saber mais. Eu quero saber um pouco mais. E é por isso que Lucas está falando assim: eu procurei narrar com ordem, ordenadamente, é cronológico. Lucas teve o cuidado de fazer cronologicamente as coisas que Jesus fez, o caminho cronológico. João não teve essa preocupação, mas Lucas tem essa preocupação. Há estudiosos que dizem que através do livro de Lucas eles conseguiram datar algumas coisas que aconteceram na história do mundo, porque Lucas foi preciso. Era o rei tal, era o governador tal, era nessa época, aconteceu isso, para as pessoas poderem se localizar bem. E a gente não está procurando isso. Como é que você vai fazer aquilo que Pedro mandou você fazer? Responder com mansidão a todo aquele que perguntar sobre a sua fé, se você não sabe nada da sua fé. Se o que você sabe é só o que você ouviu. Então, Teófilo, eu tenho esse desejo, que você tenha esse desejo a partir de hoje. Eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero saber mais quem é esse Deus, eu quero esse negócio desse Deus mais perto de mim, eu quero isso. Porque Ele está disposto a te dar isso aí que você está querendo, mas você precisa querer. Porque eu gosto de Lucas, porque ele está preocupado, o cara quer saber mais, então eu vou falar para ele mais, eu vou procurar saber o máximo de informação. A gente não procura saber nada, a gente só se alimenta aqui. A maioria dos cristãos só se alimenta com o que se é dado dentro do culto, e tem lugar que as pessoas só vão no culto domingo à noite. Como é que você vai sobreviver? Só comendo quando chega aqui? Ah, mas eu leio aí, eu estou no plano anual de leitura que o pastor faz. Mas você lê só ou você medita? Você lê só ou você rumina? Você lê só ou você procura aplicar aquilo para você? Você lê só ou procura deixar aquilo falar contigo? Porque se você só lê, você só leu. E Deus não quer que a gente só leia, Ele quer que a gente se aprofunde. Se você tivesse ideia o que aconteceu para esse livro chegar na tua mão, quantas pessoas sofreram para que ele chegasse até a sua mão hoje, na língua que você sabe ler, você daria valor. Tem lugar aí no mundo
que uma folha dessa Bíblia que você tem na mão é um tesouro enorme para aquelas pessoas. Uma folha. E a gente tem um monte de Bíblia. A gente tem facilidade de comprar Bíblia. E a gente não lê. Eu falei uma outra vez aqui, eu estava conversando uma vez com o pastor Luciano, e eu fiquei triste porque ele falou assim: meu irmão, um dia eu encontrei uma Bíblia aqui na cadeira aqui, ó. Eu fecho a igreja, olhei, dei uma olhada, achei uma Bíblia. Abri a Bíblia, tinha o nome da pessoa lá, fechei a Bíblia, falei assim: vou esperar a pessoa vir me procurar. Passaram meses e a pessoa não veio me procurar. Aí eu fui lá entregar a Bíblia para ela. Sua Bíblia, você tem outra nela? Eu falei: não. Mas você tem no telefone? Também não. Como é que essa pessoa se alimenta? A única Bíblia que ela tem, ela esqueceu na igreja e não fez a menor falta na vida dela. E às vezes você está morrendo de fome, a comida está aí do seu lado e você não come. Mas aí eu quero Atos 2. Eu quero o som do vento veemente. Eu quero línguas repartidas como de fogo. Como se você não conseguiu nem sair do primeiro versículo do capítulo 1? É caminhada. É caminhada. Procura ler. Procura conhecer o seu Deus. Procura saber quem é esse Deus que você diz que serve. Você vai se impressionar com Ele e com o que Ele vai fazer na sua vida. Você vai se impressionar com Ele e como a sua vida vai ser transformada. Você vai se impressionar com Ele, você vai se impressionar com você, com as mudanças que Ele vai fazer na sua vida. Busca. Para você poder ter o que compartilhar. Mas aí quando eu continuo lendo esse capítulo, eu fico espantado porque Deus me chamou a atenção, porque você vai ler, a gente leu aqui que ele teve que provar várias vezes que ele estava vivo. Quem aqui acredita que Jesus está vivo? Tem certeza? Se você acredita que Ele está vivo, por que você fica preocupado? Se você acredita que Ele está vivo, por que você fica ansioso? Se você acredita que Ele está vivo, por que você está preocupado com amanhã? Você acredita mesmo que Ele está vivo? De verdade? Porque dizer que a gente acredita que Ele está vivo é fácil. O problema é viver e acreditando que Ele está vivo. Eu falei que no último domingo que eu dei aula, que eu estava lendo um livro do Paul Washer, e ele falou uma coisa que me mexeu comigo, que ele falou que ele estava no culto, e o pastor falou assim: eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que Deus está aqui. E o pastor Luciano já falou isso aqui, os irmãos aqui, os pastores que cantaram falaram isso aqui. Deus está aqui. Essa é a notícia boa. Deus está aqui. Ele falou assim: mas a notícia ruim é que Deus está aqui. E aquilo mexeu comigo. Eu falei: como assim? A notícia boa e ruim é que Deus está aqui. E o Espírito Santo me lembrou de uma coisa que aconteceu, que eu vivenciei. Eu estava dando aula para os jovens, não era aqui, numa outra igreja onde eu me converti. E a gente estava falando sobre onipresença de Deus. E eu falei assim: a onipresença de Deus é porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Como é isso na cabeça de vocês? A menina levantou a mão, uma jovem levantou a mão. Eu falei assim: diga, minha irmã. Ela falou assim: Alex, para mim é bom e é ruim. Eu falei assim: como assim é bom e é ruim? Saber que Deus está em todo lugar. E ela falou assim: é bom, porque eu sei que quando eu estiver com problema, quando eu estiver angustiado, quando eu estiver numa situação difícil, é bom saber que Ele está ali. Porque é só chamar e que eu sei que Ele está ali e eu posso contar com Ele. Aí é muito bom. Eu falei: legal. E por que é ruim? É ruim porque às vezes eu quero fazer uma besteira, Alex, e eu sei que Ele não vai gostar. E Ele está ali. O problema é que às vezes a gente vem para a igreja e no nosso íntimo era melhor que Deus não estivesse aqui. Sabe por quê? Porque eu não queria estar aqui.
Eu só vim porque era dia de culto. Eu só vim porque eu não vim nos outros dias. Eu só vim porque eu queria que o pastor viesse, que eu tivesse vindo. Eu estou aqui, mas a minha cabeça já está no amanhã, na Libertadores. Porque se o Flamengo perder, como é que vai ser? Eu estou aqui, mas a minha cabeça está assim: quem mandou esse cara cantar? Quem trouxe esse cara para pregar? Isso é ruim porque eu sei que Deus está aqui e Ele sabe o que está na minha mente, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu estou sentindo, e eu queria que Ele não estivesse aqui, para Ele não ver o que eu estou pensando, para que Ele não soubesse o que eu estou sentindo. Às vezes era melhor que Ele estivesse morto. Muitas vezes a gente esquece que o nosso Deus está vivo. Eu trabalho lá no Jardim Botânico. O seu Jota sabe lá, já fui lá perto da loja onde eu trabalho. De vez em quando eu faço umas loucuras de ir andando a pé até a Rocinha, que é onde eu moro. Aí um dia desses eu fui caminhar. Eu estava caminhando, eu fui caminhar e meu fone estava sem bateria. Eu falei, não vou ouvir música, então vou ficar sem música. Mas eu falei assim: senhor, já que não tem música, vamos bater um papo nós dois? E foi andar conversando com Deus. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Eu chorei, eu ri, eu falei sozinho. Chorava e as pessoas olhavam para minha cara sem entender nada. O cara está chorando, eu chorando. Daqui a pouco está rindo, daqui a pouco está falando sozinho. Deus me fez ver coisas, me fez entender coisas. E foi maravilhoso. E naquele dia a minha intenção era andar um pouco mais, gastando menos tempo. E quando eu cheguei em casa, eu fui desligar o aplicativo que eu tenho para poder ver. E quando eu olhei para ele, eu falei assim: caramba, eu consegui o que eu queria. Eu andei mais em menos tempo, que maravilha. Pô, então dá para fazer mais. Caramba, que legal, que bom. Caraca, eu consegui. E o Espírito Santo falou assim: é sério que você está mais entusiasmado com a sua performance do que o que aconteceu com nós dois nessa caminhada? Caramba, é verdade, Senhor. Eu simplesmente esqueci que o meu Deus é vivo e que andou comigo aquele tempo todo, porque eu estava preocupado apenas com a minha performance. O problema é que a gente quer chegar em Atos 2, mas a gente está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado com a sua performance. Performance é legal, é bom, é interessante, é importante. É legal você buscar. É bem legal você que não, o pastor Luciano está aí aprendendo com a Flavinha a cantar, você está vendo aí. Mas Deus não está preocupado com isso. Isso não é o mais importante. Não adianta nada eu ter performance maravilhosa se eu não tiver unção. Não adianta nada eu ter performance maravilhosa se eu não tiver vida com Deus, se eu não souber que Ele está vivo. E não é de falar: meu Deus está vivo, legal, e aí? Por que esse desespero então? Por que esse medo? Para que Deus tem que toda hora te mostrar: eu estou vivo, eu estou aqui? A gente critica aqueles dois no caminho de Emaús, mas nós somos exatamente iguais. A palavra arde, mas não importa. Eu quero ver ele lá partindo o pão e depois sumir. Se isso não acontecer, não adianta nada. Não adianta nada. Porque quantas pessoas saem daqui depois de uma palavra tremenda, aí vão lá para fora e ficam conversando sobre o jogo, conversando sobre coisas fúteis. A gente não sai daqui remoendo: caramba, rapaz, que pedrada que foi essa de hoje, né? Meu Deus do céu. Se eu soubesse, eu não tinha vindo no culto para não apanhar do jeito que eu apanhei hoje. Aquela porta parece que é mágica. Depois que eu saio dali, parece que nunca existiu culto. E não pode ser assim. O que adianta Deus mostrar para você que Ele está vivo aqui e lá fora você já esqueceu que Ele está vivo? É como se a gente morreu.
Morreu, deixa eu ir voltar para Emaús, deixa eu voltar para minha casinha, acabou tudo, a esperança foi toda embora, ele foi crucificado, a gente viu, levaram ele, vamos para nossa casa e ver a nossa vida normal. Parece exatamente isso. Aí o que adiantou Deus fazer uma... Porque você não viu, mas foi uma luta para você estar aqui. O problema é que a gente acha que é tudo normal. Normal, só vim para o culto. Não! Foi luta, foi batalha para você estar aqui hoje. E eu tenho que valorizar isso. Meu Deus, o Senhor batalhou para que eu estivesse aqui hoje, né? E agora eu vou para casa de qualquer jeito. Não pode, não. Eu tenho que valorizar essa luta toda que o Senhor teve aí, para me trazer aqui, para fazer eu sentar aqui, em meio a tanta chuva. Seu Deus está vivo, e você precisa acreditar nisso, e você precisa viver como se Ele estivesse vivo, porque Ele está. Ele está aqui. Fala com Ele, conversa com Ele, coloca para Ele, se abre. Você vai ver coisas tremendas acontecerem. Eu escutei um testemunho uma vez, lá no nosso grupo de oração, a gente escutava testemunho quase todo dia. Testemunho era coisa... A irmã era de Jesus, mas o marido não queria saber de Jesus. E ela falava, orava e nada. Aí ela entrou um dia na casa dela, chateada, botou a bolsa em cima da mesa assim, foi para dentro da cozinha, fechou a porta da cozinha, puxou uma cadeira e falou assim: senhor, senta aqui que agora a gente vai conversar, nós dois. E ela sentou na cadeira, botou a cadeira na frente dela e começou a falar: eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais, estou cansada de orar e nada. E o marido está lá na sala e fala assim: essa doida está falando com quem? Essa maluca está falando com quem ela trouxe aqui para dentro de casa? Será que ela não sabe que eu estou aqui? Perdeu a cabeça? Eu estava conversando com quem ela dentro na cozinha e ainda fechou a porta. Vou lá agora. E quando o cara abriu a porta, ele olhou assim: quem é esse cara branco aí, todo de branco aí, que está conversando contigo? E ela falou assim: quem? Não tem ninguém aqui não. Tem esse homem de branco aí que está sentado aí na cadeira aí. Quem é esse homem de branco que está sentado aí na cadeira contigo? O problema é que a gente não tem coragem de puxar a cadeira e falar para ele sentar. Porque é complicado puxar a cadeira e chamar ele para sentar com você. Que é o que a gente vai ver aqui depois. Sabe uma coisa que eu gosto muito, vocês já ouviram aqui eu falar, é mesa. Mesa não é só uma mesa mesmo, não. Mesa é momento de compartilhar, de conversar, de bater papo, de trocar ideia. O problema é que a gente está fazendo isso tudo com coisas irrelevantes. A gente está perdendo esse tempo de uma mesa, e Deus está sentado na mesa querendo conversar com você, querendo compartilhar com você, e você tem procurado falar de outras coisas. Tempo de mesa. Jesus está aqui sentado, está comendo. E o que Lucas está falando? Ele está comendo e está falando do Evangelho. Ele está comendo e está falando de coisas que estão para vir, que estão para acontecer. A gente precisa de mais tempo de mesa, de conversar, de falar de Deus. Vocês conhecem o grupo Morada? A gente canta a música deles aqui. Uma vez eu estava vendo uma entrevista e o Bruno, que é o líder do grupo, falou que eles têm uma coisa que eles não tiram, eles não perdem, é deles, e eles continuam fazendo e vão continuar fazendo. Que ele falou assim: a gente precisa ter um tempo de mesa, sempre. A gente sai para fazer uma apresentação em qualquer lugar. A gente tira um tempo só nosso para a gente conversar, para a gente bater papo e falar de Jesus.
Ele falou que foi fazer um evento lá no Amazonas, uma igreja que chamou, e chegou no aeroporto, levaram ele para o hotel e falaram assim, 4 horas da tarde vai vir alguém aqui pegar vocês para levar para a igreja, porque o culto começa às 6, para você ter tempo de passar o sono, sabe? Ele falou, tá bom, 4 horas, tá legal. Aí eles se arrumaram lá para 2 horas da tarde, mais ou menos, ter esse tempo que eles têm de mesa. Ele falou assim, a gente faz o seguinte, a gente escolhe um versículo, um texto qualquer da Bíblia, a gente hoje vai falar aqui sobre esse livro aqui, Atos 1, de 1 a 8. Cada um vai para o seu canto, vai lá, ora, busca de Deus o que ele vai falar com você, depois a gente se junta aqui para a gente conversar sobre isso aqui. Legal? Eles estavam lá e alguém tocou, o interfone tocou assim, o pastor está aqui para pegar vocês. Mas ele falou que ia chegar 4 horas. Mas ele chegou mais cedo porque ele falou que ia mais tempo para vocês terem lá. Assim, a gente agora está no nosso momento de oração, a gente está no nosso momento de mesa. Não dá para a gente ir agora não. Fala para ele que se ele quiser ele pode subir, mas a gente não vai agora não, porque a gente não abre mão. O pastor subiu, ele abriu a porta, entrou e falou, só espera que nós estamos no nosso momento de mesa. E a gente não abre mão. E o pastor ficou lá sentado vendo. Eles se juntaram, e aí, o que Deus falou contigo nesse texto aí? Deus falou isso comigo assim, aí Deus falou comigo isso aqui. E comigo Deus já falou isso aqui. Cada um vai falando aquilo que Deus falou para eles. Isso é mesa, é compartilhar o pão. Isso é mesa, compartilhar a comida. Você não tem nada para oferecer na mesa? É por isso que você não se senta na mesa? É por isso que você não busca ter tempo de mesa? E ele falou que quando eles acabaram, fizeram oração, aí, agora a gente pode ir, pastor. Aí o pastor ficou assim, o que é isso aí? Que vocês fazem? É sempre isso aí? Assim, é sempre, a gente nunca faz uma apresentação sem fazer esse tempo aqui. Não adianta eu cantar lá se eu não trouxer a Deus para cá. E a gente não tem feito isso. A gente senta para falar de futebol, a gente senta para falar de novela, de Big Brother, de Netflix, de série, e de WhatsApp, de Instagram, mas a gente não senta para partilhar o pão. Como é que eu vou partilhar o pão se eu não tenho pão para partilhar? Como é que eu vou sentar na mesa para partilhar o pão se eu nem sei ainda se Deus está vivo ou está morto? Se eu nem busquei conhecer Ele verdadeiramente? Mas eu quero Atos 2. Eu quero avivamento. Para quê? Para quê? Outra coisa que a gente vai ver aqui é que eu preciso ouvir Deus, porque Ele falou. Jesus falou com os seus discípulos, falou com cada pessoa que estava ali, estava falando, e eles estavam ouvindo. O nosso problema é ouvir. Nós temos dificuldade de ouvir, porque ouvir bagunça, ouvir mexe. É por isso que você vai ver na Bíblia, se você tiver ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Precisava Jesus falar isso? Não precisava. É Ele que está falando. Mas olha que incrível, Ele precisa falar. Olha só, eu vou falar. Vê se vocês param para me ouvir. Vê se vocês prestam atenção no que eu vou dizer para vocês. Por quê? Porque vocês não são de ouvir. Vocês têm dificuldade de ouvir. Vocês têm dificuldade de prestar atenção. Eu preciso aprender a ouvir. Ouvir a voz do meu Deus. E é maravilhoso ouvir a Ele. Mesmo quando Ele fala para você não, quando você queria que Ele dissesse sim. Mesmo quando Ele fala para você sim, quando você estava doido para Ele falar não. Não tem nada melhor do que ouvir a voz do seu Deus. É direção para a sua vida. É vida para a sua vida. E a gente descarta. Precisava do pastor, antes da pregação aqui, durante os cultos da semana ou domingo, falar assim: meus irmãos,
Não saia, não vá para o banheiro, fica aí no seu... Precisava disso? A gente não tem reverência. Tem certeza que é esse povo que quer ir para o céu? Lá você só vai ouvir ele. Se você não quer ouvir ele aqui, você vai fazer o que lá? Não era preciso ninguém falar para você, fica aí no seu lugar quietinho. Não era. Meu Deus, Deus vai falar. Que coisa maravilhosa é essa? O meu Deus vai falar. Você sabe quantas pessoas no mundo estão aí diante de uma estátua que não fala nada, não diz nada, não se mexe, não ouve, não vê, e está lá, reverenciando. O tempo que for preciso, ela está lá paradinha, quietinha, esperando eu sei o quê. E a gente tem um Deus que fala e a gente simplesmente tapa os ouvidos para Ele. A gente simplesmente não dá importância para aquilo que Ele vai falar. Uma vez eu estava conversando com o pastor Antônio, a gente lá no nosso grupo, meu irmão. Uma coisa que a gente aprendeu foi exatamente isso. Quando Deus fala, tudo se cala. Deus vai falar, todo mundo fica quieto, porque é Deus que vai falar. Mas hoje parece que as pessoas falam assim, Deus vai falar, deixa ele falar, isso é um velho gagá, deixa ele falar o que ele quiser. Eu vou lá fora, bater um papo, vou lá pegar um vento. Deus está falando e a gente não está dando importância. E depois a gente fala que quer ir para o céu, para o lugar em que Ele vai viver falando. Não encaixa. Eu não quero ouvir Ele aqui, como é que eu vou querer ouvir Ele lá? Mas Ele fala umas coisas tão duras. É isso aí. Mas como disse Pedro, é palavra de vida eterna. Mas a gente não gosta de ouvir. Parece que tem um negócio na cadeira, deve ter algum fio solto aí preso, que aí o pastor pisa ali, se você leva um choque, leva e sai. Não é possível. Não é possível. A gente fala dos presbiterianos, né? Que eles são frios. Mas vai lá. Vai lá no culto para você ver se é a bagunça que a gente faz no nosso culto. Vai lá para ver se tem essa movimentação toda que a gente tem no nosso culto. Tem reverência. Porque eles entendem que é Deus que está falando. Só que a gente não dá muita importância. Uma outra coisa que eu vejo aqui, nesse texto que a gente está vendo aqui, é a importância de obedecer. Nosso irmão aí, o diácono Nelson, falou aqui de obedecer. A gente precisa aprender a obedecer. O problema é que obedecer a Deus é meio louco de vez em quando. Porque Deus parece que é meio louco, né? Manda a gente fazer umas coisas que a gente não vê sentido. Mas quem foi que disse que tem que fazer sentido? Eu preciso aprender a confiar no meu Deus. Se eu não tiver confiança no meu Deus, eu não vou ouvi-lo. Se eu não ouvi-lo, eu não vou saber o que fazer. Se eu não souber o que fazer, eu não vou obedecer. E às vezes quando eu sei o que tem que fazer, eu decido não obedecer. Por quê? Porque é loucura, coisa estranha, não faz sentido. Não tem porquê. Não tem porquê para você que está vendo pouco, tem uma visão curta. Mas para Deus que está vendo lá na frente, tem sentido, tem porquê. E eu preciso aprender a obedecer. Eu falei aqui outra vez, eu gosto de Isaías, porque a gente trazendo para uma linguajar bem mais fácil de você entender, como se ele fosse assim, eu tenho uma missão, só que eu não tenho ninguém para fazer essa missão. Isaías fala assim, estou aqui. Mas eu nem falei qual é a missão, Isaías, não importa, eu estou aqui para fazer a missão.
Mas eu nem te disse o que vai acontecer, Zé. Não tem problema, eu estou aqui para fazer a missão. Você não sabe o que, é que você vai sofrer, Zé. Não importa, eu estou aqui para fazer a missão. Por que, Isaías? Porque é o Senhor que vai dar a missão. Se o Senhor vai dar a missão, não importa o que vai acontecer, o melhor da minha vida. O problema é que a gente parece que tem medo. A gente quer analisar com o nosso raciocínio. O que é o seu raciocínio diante da sabedoria de Deus? Para de querer botar o seu raciocínio nas coisas de Deus. Só faz. Ele mandou, faz. Ele falou, faz. Ele chamou, vai. Porque quando Deus chama, Deus provê. Deus provê. Tem dois caras que eu gosto muito. Um é um sul-africano que eu esqueci o nome dele agora, do livro O Vinho Novo é Melhor. Não sei se você já viu esse livro. O Vinho Novo é Melhor. É um sul-africano. Ele fugiu de Deus, se desviou, fugiu até um dia que ele decidiu deixar Deus fazer aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E você lê o livro e você vê como Deus provê tudo aquilo que ele precisa para fazer aquilo que Deus manda ele fazer. É assim que é o seu Deus. Quando Deus manda, Ele provê. Quando Deus manda, Ele sustenta. Outro cara que eu gosto muito, que já morreu, o irmão André, o contrabandista de Deus. Procura saber quem é o irmão André. Você já deve ter ouvido falar do Portas Abertas. O homem que entrava nos países comunistas, onde você não podia nem sequer pensar em falar de Jesus. Aquele homem entrava, porque Deus colocou no coração dele que ele precisava entrar para levar Bíblias. E você vai ver relatos tremendos do irmão André, de como Deus providenciou tudo o que ele precisava. O irmão André disse que um dia ele estava conversando com o sogro dele falou assim: vai tirar sua carteira de motorista. Vou tirar a carteira de motorista para quê se eu não tenho carro? Vai tirar a sua carteira de motorista. Tá bom. Tirou a carteira de motorista. Quando ele acabou de tirar a carteira de motorista, ele foi abençoado com um carro, porque ele andava de bicicleta. Você imaginou levar a Bíblia em cima de uma bicicleta para passar para outro país? Ele precisava de um carro, mas ele não sabia dirigir. Deus sabia que ele precisava de um carro e que precisava aprender a dirigir. Deus supriu as necessidades dele, como vai suprir as suas, se você decidir fazer aquilo que Ele mandou você fazer. O problema é que eu quero racionalizar aquilo que não é para racionalizar. Vai vir de onde você menos espera. Vai vir da maneira que você menos imagina. O irmão André chegou com um carro cheio de Bíblia, passou na alfândega. O cara viu o carro todinho, quase que abriu o carro todo, desmontou o carro todo e não conseguiu achar uma Bíblia dentro do carro. E o carro estava lotado de Bíblia. Como é que você explica isso? Deus está te chamando para você obedecer. Está te chamando para você ouvir. Está chamando você para sentar na mesa. Está te chamando para conhecê-lo. Mas você só está preocupado com um vento veemente. Não adianta chegar lá, ouvir o vento veemente e não saber o que fazer depois do vento veemente. Não adianta você vir para o culto do Aviva buscando avivamento se você não sabe nem o que você vai fazer com isso. O Deus que te chama é o Deus que te sustenta. Tem uma música do Dunamis, que eu gosto muito, Sobre as Águas.
que ela diz assim, ó: não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. O problema é que você está olhando para a tempestade. Você não está olhando para quem está te chamando. O problema é que você está ouvindo o barulho do vento, em vez de estar ouvindo a voz daquele que te chama. Porque quando você ouvir a voz daquele que te chama, nada mais vai importar. Nada mais vai ter valor. Só vai ter valor a voz daquele que te chama. Eu não sei para o que ele tem te chamado. Eu não sei para onde ele tem te chamado. Eu não sei o que você tem feito com o que ele tem te chamado. Sabe qual é o nosso problema? Uma vez eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, que o pastor falou assim: para quem você está fazendo o que você está fazendo? Para quem? Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Para quem você está cantando quando você está cantando? Para quem que você está pregando quando você está pregando? Para quem você está tocando quando você está tocando? Para quem? Enquanto você não estiver fazendo o que você está fazendo para Ele, as coisas não fluem. Minha filha mais nova falou um dia, a gente estava num momento de mesa. Nós estávamos num momento de mesa, eu e a minha filha mais nova, e ela falou assim: pai, a gente estava conversando sobre esse assunto. Ela falou assim: pai, um dia desse eu estava com umas coisas para fazer, mas eu não queria fazer. Eu não queria fazer aquilo, mas eu tinha que fazer, era minha tarefa. Só que eu não queria fazer. Estava chato. E quanto mais eu fazia, mais tempo demorava. Quanto mais eu fazia, mais tempo demorava. E eu mais reclamava, e eu mais ficava chateada. Até uma hora que eu parei e falei assim: Senhor, você não está vendo que eu estou chateada fazendo isso aqui? Eu não queria estar fazendo isso aqui. Isso é muito chato. E o Espírito Santo falou para ela assim: tudo que vier à tua mão, fazei como para o Senhor e não para os homens. Ela falou que chorou, pediu perdão a Deus e voltou a fazer, com outro pensamento, com outro sentimento. E ela falou assim: pai, quando eu pensei já tinha acabado. Quando eu olhei já tinha feito. Fluiu. Quando você decidir fazer para Deus, flui. Enquanto você decidir fazer para você, não flui. Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Se você for andar sobre o mar, só para parecer que você andou sobre o mar, só para contar depois, tirando onda, que você andou sobre o mar, você vai afundar. Mas a partir do momento que você decidir ouvir a voz que te chama, acreditar que ela vai sustentar, apesar do mar, a sua vida, você vai ver como é que você vai caminhar. Aí vai ser mais fácil estar no cenáculo. Aí vai ser mais fácil ouvir o vento veemente. Aí vai ser mais fácil sentir as línguas como de fogo. Aí vai ser mais fácil ser cheio do Espírito Santo. Aí vai ser mais fácil. Mas enquanto eu não caminhar nesse capítulo, eu não consigo chegar no segundo. Deus está te chamando hoje para caminhar no capítulo 1 antes de chegar no 2. Porque Deus não vai te dar nada que você não tenha capacidade de guardar, de cumprir, de fazer como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus quer avivar? Com certeza. Deus quer derramar? Com certeza.
Mas Ele não vai derramar de qualquer jeito. Ele não vai derramar de qualquer maneira. Para que Ele vai derramar se você não ouve? Para que Ele vai derramar se você não obedece? Para que Ele vai derramar se você não compartilha? Para que Ele vai derramar se você não tem coragem de sentar à mesa? Para que Ele vai derramar se você nem sabe ainda se Ele está vivo ou se Ele está morto? Para que Ele vai derramar? Se você ainda nem entendeu o que é derramar. Deus está nos chamando para mais perto. Deus está nos chamando para ficar mais junto. Intimidade. Intimidade. Intimidade de acreditar, de confiar, a ponto de nada ser mais importante, nem a sua própria vida. É por isso que Paulo fala, não tem nada mais tem valor. Nada. Nada, nada, nada tem mais valor. A minha vida não tem mais valor. Nada tem mais valor. Por quê? Porque eu encontrei aquele que me salvou. Isso é o mais importante. A gente se conhece, a gente se fala, a gente tem tempo junto. Porque não adianta você pegar Paulo e falar assim, nada mais importa. Nada mais importa porque ele sabia quem ele servia, ele conhecia quem ele servia, ele tinha tempo com quem ele servia. E você? Hoje ele está nos chamando para isso. Para sentar à mesa, para bater um papo, para conversar, para ouvir o que ele tem a te falar, para você poder obedecer, para quando chegar naquele dia, você poder sentir com tranquilidade, lá vem um vento, lá vem um fogo, ele vai mexer, eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça, porque Deus tem coisas para fazer através da sua vida. Tem pessoas esperando você tomar uma atitude, tem pessoas esperando esse derramar na sua vida, para conhecer o Deus que você diz que conhece. Não deixa passar essa oportunidade. Não deixa passar essa oportunidade. Agradeço aqui minha oportunidade, em nome de Jesus. Você que pode, se coloque sobre seus pés.